Oi, gente, oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não repare a minha cara, minha olheira, gente, não repare esse cabelo. É porque assim, eu vou fazer cabelo daqui a pouco e eu resolvi vir gravar o resto da minha história. Sim, vocês que estavam pedindo, conta o resto da sua história e eu vim contar, tá bom? Então vamos lá, quem assistiu o começo da minha história vai saber da onde eu parei. E quem não assistiu, vai lá assistir então, já que você quer assistir a segunda parte. E, gente, vamos lá. Eu parei onde que eu vim embora com meu pai de São Paulo, né? A gente veio morar na casa antiga que a gente tinha. E a gente chegou lá, gente. Até então, como eu falei, eu e meus irmãos tinham sido separados, cada um foi para um lado e eu fiquei com meu pai. Então, quando a gente voltou para a cidade onde a gente morava e para a casinha onde a gente morava, meu pai teve a brilhante ideia de ir buscar minha irmã. Gente, assim, até hoje eu não concordo com isso. Eu não sei, assim, pra ela o que aconteceu, porque assim, ela morava com meu tio, então ela tinha, assim, meu tio e minha tia como pais e mãe, chamava eles de pais e mãe. Meu pai pegou e foi buscar ela. Tipo, tirou ela do pai e da mãe dela. Ela era uma criança também. Tipo, pra mim, gente, hoje eu penso assim, que ele não deveria ter feito isso, porque ela já tinha, tipo, acostumado com ele, sabe? Tinha já uma imagem de pai e mãe. Então eu acho assim, que ele não deveria ter feito isso. Mas eu não sei pra ela se foi melhor ou se, né, com certeza foi ruim, né, gente? Então, meu pai foi lá, buscou ela e a gente voltou. Ficou morando eu, meu pai e a minha irmã na casinha. Assim, gente, meu pai, ele era daquelas pessoas antigaça, como eu falei, que ele não gostava nem que a gente assistia televisão, porque ele era crente, esses trem. Então a gente, assim, desde nova, a gente foi criada na igreja e a gente começou a ir pra igreja, eu e minha irmã. Quando eu chegava, meu pai, ficava bravo quando a gente chegava, e ele falava que a gente tava na zona, falava um monte de coisa. Até então eu entendi, gente, ele tava já de idade, meu pai tava com 80 e tantos anos. E então, assim, eu compreendia que ele tava meio entrando na fase da, tipo assim, como que fala, caducando, não sei. Enfim, ele tava entrando numa fase que ele já falava coisas desnecessárias. Então tá. Aí a gente ficou nessa, minha irmã, acho que ela enfesou com isso tudo. Ela era, gente, minha irmã é 2 anos mais velha que eu. Ela enfesou com isso tudo e foi embora de casa. Gente, isso eu tava com uns 12 anos, eu acho. Não sei, eu não me ligo muito com data, como eu falei. Eu não me ligo muito com data, mas eu acho que eu tava com 12 anos por aí. Então, minha irmã pegou, foi embora, gente, e ficou eu e meu pai. Então, teve que, como meu pai tava muito doente, teve que vir um outro irmão. Gente, vai aparecer irmão desembolado nessa história, porque meu pai, ele tinha 80 e tantos anos, ele casou 3 vezes, e a minha mãe foi a última esposa dele. Então, ele teve vários filhos e eu tive vários irmãos, entendeu? Aí vai aparecer muito irmão nessa história. Então, veio morar um irmão meu, que assim, eu não tinha muito costume, que era filho da minha mãe, o filho mais velho da minha mãe. E então, ele foi morar com nós. E aí, gente, foi que começou o cabaré. Porque eu e ele não dava certo. A gente brigava muito, eu e ele, apesar de eu ser uma criança. Porque 12 anos, gente, com 12 anos, eu só brincava de boneca. Eu não tinha essas malícias que as menininhas de hoje têm. Eu só brincava de boneca. Eu era uma criançona legal. Só que aí a responsabilidade do meu pai, por ele não ser filho do meu pai, ficou em cima de mim com apenas 12 anos. Eu tinha que lavar as roupas do meu pai, eu tinha que cuidar do meu pai, eu tinha que dar banho no meu pai. Sim, sem noção? Gente, porque eu era uma menina, meu pai era um homem e, tipo assim, eu tava em desenvolvimento, eu não deveria, né? Mas, infelizmente, foi assim. Então, gente, chegou uma fase que eu não queria mais fazer isso. Eu queria brincar, e meus irmãos não entendiam. Porque assim, gente, eu tinha um irmão que tava comigo, que era filho da minha mãe, e eu tinha um irmão, filho do meu pai, que morava 2 ruas abaixo. Então, gente, eles colocavam muita pressão em cima de mim, que eu queria que eu cuidasse do meu pai, nananã. Até então, tudo bem, mas pensando hoje, pensando bem, eles não deveriam ter feito isso. Deveria eles, por ser mais velhos, ter feito isso pro meu pai. Então, gente, eu não conseguia mais, eu não lavava mais roupa, eu já não fazia mais nada, eu queria só brincar. Então eu comecei a levar umas grandes surras por isso, porque eu não tava fazendo coisa certa. Então,
Meu irmão, depois de um tempo, ele resolveu levar meu pai pra casa dele. Sim, um irmão de 2 ruas abaixo da minha casa. Ele levou meu pai embora, gente. Foi aí que tudo começou a desandar legal. Por quê? Porque o meu irmão, filho da minha mãe que tava morando comigo, ele também decidiu que ele ia trabalhar fora. E eu fiquei em casa só. Gente, até então tinha as coisas dentro de casa. Mas aí o que aconteceu? Acabou as coisas, acabou o gás, acabou a comida. E eu comecei, simplesmente, eu peguei 2 tijolos e comecei a cozinhar. Fiz um fogão desses tijolos e comecei a cozinhar nesses tijolos. Mas aí quando a comida acabou, eu fui até na casa do meu irmão, na casa lá do meu pai, e fui falar com meu pai, né? Até então meu pai não estava, gente, ainda com Alzheimer. Meu pai teve Alzheimer, mas vocês vão entender, ele não estava com Alzheimer ainda. Eu fui falar com meu pai. Meu pai, ele queria voltar para casa, porque meu pai, eu era muito apegada ao meu pai e ele muito a mim. Ele queria voltar para casa, mas meu irmão não deixou, porque ele estava doente e porque diz ele que eu não estava cuidando direito do meu pai. Lógico, né, gente? Eu era uma criança. O que o povo pôs na cabeça que eu ia conseguir cuidar de um adulto? Então, beleza, eu voltei pra casa e foi aí que eu comecei, gente, a passar necessidade, passar fome. Eu simplesmente não tinha nada dentro de casa pra mim comer. E meu irmão, assim, ele falava que meu pai não tinha recebido ainda, porque ele teria que pagar uma pensão, no caso, né? Mas ele não dava, enfim, né? Fazer o quê? Aí, gente, simplesmente, eu não tenho vergonha de falar que eu já passei fome. Simplesmente eu pedia comida na casa dos vizinhos, os vizinhos davam. Tinha vezes que, tipo assim, tinha vezes que eu não tinha coragem de pedir e eu ficava o dia todo sem comer, brincando na rua com os meninos, com os meus amiguinhos lá mesmo. Então, assim, eu tinha uma amiga que ela, tipo assim, eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não sei se ela quer que fala, mas eu tinha uma amiga que ela simplesmente, gente, pegava comida escondida em casa pra me dar. Sim, ela pegava comida escondida em casa, na casa dela, e me dava. E assim, a gente foi boas amigas na infância, muito boas amigas. E então, gente, vamos continuar. Meu pai, ele ficou lá, eu fui lá ver meu pai, só que esse irmão meu, ele não gostava de mim, ele não gostava que eu ia na casa dele, não gostava muito da minha cara, mas eu ia lá ver meu pai. Então, gente, chegou um dia que eu tava passando por muita necessidade, muita mesmo. Então, eu conheci um povo na minha rua mesmo, era tipo assim, eu brincava com os filhos da pessoa que tinha esse povo que morava em São Paulo. Então eles perguntou se eu queria ir pra lá trabalhar. Gente, é isso que eu queria falar nesse ponto, que acontece muito isso com meninas novas de cidade pequena. Eles me ofereceram serviço, falaram que ia me pagar, falaram que eu ia morar e eles iam me pagar. E eu fiquei empolgada e fui. Isso eu estava ainda, gente, com uns 13 anos, 12 para 13 anos. Fui pra lá, fui trabalhar. Eu trabalhei, gente, nos primeiros meses, foi tudo bem. Eu recebi, na época eu recebi o quê? Uns 300 reais. Era muito dinheiro, gente, porque antigamente, né, as coisas eram mais baratas. Então eu recebi o primeiro mês e eu fiquei muito feliz, porque eu tinha casa, eu tinha comida, eu tinha tudo. Só que assim, o que mais me fazia chorar, principalmente quando eu deitava, era meu pai. Ele tava longe, tipo assim, eu era muito apegada a ele tava longe. Então eu chorava mais por isso. Mas assim, eu tava feliz, porque eu tinha uma casa, eu tinha comida e tudo mais. Então, gente, e eles me prometeram que eu iria ver meu pai. Então, por isso que eu fui. Mas aí foi se passando 2 meses, 3 meses, 4 meses. E, gente, eles não deixavam eu vir na minha cidade e eles não me pagavam mais. E eu trabalhava de 6 horas da manhã até umas... Moto. Eu trabalhava de 6 horas da manhã até, gente, até 10 horas da noite, 11 horas eu tava trabalhando. Então, assim, foi uma fase horrível da minha vida, horrível. Eu fui muito humilhada. Eu fui muito humilhada, sabe, gente? Eu passei por coisas terríveis, vocês não têm noção. E
foi uma fase muito ruim mesmo. É tipo assim, você colocar comida e eles ficar em cima olhando o tanto que você tá comendo. Eles saíam, eles não me levavam, eu ficava em casa. E se eu passasse 10 minutos da hora de acordar, eles iam lá e me chamavam e me faziam levantar. Então assim, gente, foi uma fase muito abusiva. Foi assim, por eu não ter ninguém pra me defender, isso aconteceu. E cada vez ia ficando pior, gente. Eles não me pagavam, eles, tipo assim, arrumavam um jeito de me humilhar de todas as formas. E quando eles falavam pra mim que ia me levar embora, eu simplesmente começava a chorar. Gente, tava ruim, tava péssimo, mas eu não queria ir embora. Eles mexiam com o meu psicológico, falava se eu fosse embora que eu ia voltar a passar fome, que eu, tipo assim, eu não teria meu pai pra sempre, que... Nossa, gente, eles falavam um monte de coisa. E quando eles falavam que ia mandar embora, então eu simplesmente chorava rios. E eu não queria ir embora, eu queria ficar lá, porque por mais ruim que esteja, pra mim tava melhor do que quando eu tava na minha casa, lá passando por muitas coisas. Então, gente, o tempo foi passando e simplesmente eu não saía. Chegava no meu aniversário, ninguém falava parabéns, feliz aniversário, ninguém falava isso. E, sabe, aí eu fui inteirando. Eu fiquei lá 2 anos. Eu saí de lá, eu ia fazer 15 anos. Mas eu saí de lá, gente, porque assim, chegou um simples dia, eu cansei. Eu simplesmente tinha uma festa na rua de cima. E eu pedi pra poder ir, ninguém deixou eu ir. Porque assim, ninguém, porque era era 3 andar a casa, morava 3 irmãs, e eu trabalhava simplesmente para as 3. Então, gente, assim, não deixaram eu ir. Eu simplesmente esperei chegar à noite e fugi. Sim, fugi pra rua de cima, pra uma festa que tinha na rua de cima, e fiquei lá. Quando eu voltei, gente, eles me xingaram, eles falaram um monte de coisa pra mim. Então, assim, eu fiquei parada ouvindo eles falando comigo, me xingando, falando que eu era isso, que eu era aquilo, que não sei o que tem, não sei o que tem. Simplesmente, gente, a mulher falou assim, eu vou mandar você embora. E quando ela falava isso, eu chorava muito e não queria ir. Mas nesse dia eu falei assim, então tá, pode me mandar embora. Até ela ficou assim, sabe? Mas eu falei assim, pode me mandar embora, eu quero ir embora. Ela me pagou minha passagem, gente. Ela não me deu nada. Sim, ela não me deu nada, ela não me pagou nada. E vocês falam assim, por que você não foi, não procurou advogado, isso, aquilo. Gente, eu era nova, eu era boba, eu achava que tava certo, que era aquilo ali mesmo, que tava tudo ok, tava certo. E simplesmente me levou embora, eu fui embora. Cheguei na casa onde eu morava, né, que era a casa do começo. Cheguei lá na casa, gente, e quando eu cheguei lá, meu irmão, ele tinha se envolvido com a mulher. Ele tinha, tipo, se envolvido com a mulher lá. E a gente simplesmente não deu certo. Eu cheguei lá, a gente teve um maior brigão, porque a menina não deixava eu entrar dentro da minha casa, a menina não queria que eu ficasse lá. Por causa daquela amiga que eu falei no começo, que me ajudou, que me deu comida, que pegava comida na casa dela e me dava, ela tinha simplesmente ciúme dessa amiga minha, porque assim, ela achava que meu irmão ia querer a amiga, achava que isso, que aquilo, não sei, enfim, não sei o que ela botava na cabeça. A gente simplesmente teve um brigão e ela simplesmente me expulsou da minha casa. Gente, eu era muito tapada mesmo. Ela simplesmente me jogou fora. A gente brigou, eu bati nela, ela foi parar no hospital. E ela me jogou fora da minha casa. Falou pra mim ir embora da minha casa. E eu, trouxa, peguei minhas trouxas e fui embora. Só que o que aconteceu? Eu voltei pra São Paulo. Sim, gente, porque quando eu trabalhava naquela casa, eu ia numa igreja e eu recebi uma proposta de uma pessoa lá, falou assim, pra mim trabalhar pra ela, olhar os filhos dela. E como eu amava criança, amava não, amo criança, eu simplesmente voltei pra São Paulo, decidi que eu ia lá trabalhar na casa dessa mulher, que eu falei assim, não, agora vai ser diferente, agora eu vou trabalhar na casa dessa mulher, ela vai me pagar e eu vou juntar meu dinheiro. Gente, eu fui pra São Paulo com a cara e com a coragem. Simplesmente uma pessoa me ajudou, me colocou dentro do ônibus e eu fui. Eu cheguei em São Paulo, eu lembro que eu desci na rodoviária e eu não sabia nada. Eu sabia o endereço da mulher, mas eu não sabia mais nada. Eu cheguei na rodoviária e eu fiquei lá boiando, gente. Eu não sabia pra onde eu ia, eu não sabia de onde eu vim, pra onde eu ia. Eu simplesmente fiquei lá boiando e eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu ia fazer 15 anos, gente, nessa época. Eu ia fazer 15 anos. Agora eu tenho certeza, por conta do meu pai. Eu não contei que quando eu cheguei, eu fui visitar meu pai. Meu irmão, ele não gostava de mim, não sei porquê, ele odiava minha cara. Mas eu fui ver meu pai, gente, e meu pai, ele estava com Alzheimer.
assim, ô gente, ele esqueceu de tudo, do rosto de todo mundo. Mas ele me chamava de Lard. Gente, a única coisa que ele lembrou foi que ele tinha uma filha chamada Lard. Sim, cheguei na frente dele e falei assim, pai, eu sou a filha que você chama. E ele falou assim, gente, cadê minha filha Lard? Eu falei, sou eu, pai. Gente, ele lembrava que ele tinha uma filha lá, chamada Lard, mas eu não lembrava que era eu, que era meu rosto, que era eu. Então foi muito triste, gente. E meu irmão, assim, ele não gostava que eu ia na casa dele, ele não gostava de mim. Então foi muito rápido, assim, eu fui lá e fui embora. E como continuando, que eu cheguei lá em São Paulo, eu fiquei perdidaça. E simplesmente assim, gente, eu tinha o dinheiro da passagem, sabe? Então eu saí da rodoviária, eu lembro que tinha uma praça perto, assim, sabe? Eu fui pra essa praça, gente, eu sentei lá e fiquei lá por um bom tempo, por tipo assim, umas 7 horas da manhã, que foi a hora que eu cheguei em São Paulo, 7 horas da manhã,